Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Podcast TV. E nós estamos aqui, Medina, com a saga, entrevistando os coautores dessa obra maravilhosa, incrível, Olhos de Águia. E aí, Medina? E esse foi o primeiro, né, Gu? Vai ter o segundo, Gu? Já tá o segundo no forno, Medina. Já tá no forninho? Já e dá tá... tempo de entrar alguém ainda ou não? Ainda dá. Histórias incríveis, sempre tem mais um capítulo. Se você quer ter a sua história contada, escrita em um livro, nos procure pelas redes sociais, Gustavo. Exatamente. Podcast TV, Gustavo Newcastle e Rafaela Medina. Tá tudo aqui no link do canal. Já curte, comenta e compartilha esse episódio em específico, porque vai ser um grande testemunho e eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E pessoal, a história de hoje aqui, ó o tema, o título desse capítulo. E faz muito jus à história que está aqui. Fé inabalável. A nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, uma pessoa de fé, uma pessoa de coragem, e que de fato tem uma história incrível. O conteúdo que ela trouxe nessa obra, que é uma história de vida real, edificou muito aqui, porque é uma mensagem muito profunda, uma mensagem de uma pessoa que passou por aquilo que nós chamamos de deserto, mas que desse deserto, com a sua fé em Jesus, fé em Deus, construiu um grande propósito de vida e uma mensagem muito forte. Eu falo para vocês que esse livro, ele tem 31 capítulos. E eu super recomendo a leitura porque é um livro que traz muitas histórias que vai te conectar com algum momento da sua vida. Mas em especial essa história, ela é transformadora. É o capítulo 15 e a nossa convidada aqui, Laura Almeida, que está o Instagram dela, Laura Elisa Freitas Almeida. Laura, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Muito obrigada, Gustavo, Medina, pela oportunidade. E estou muito feliz em estar aqui. E nunca imaginei na minha vida escrever um livro e gravar podcast, mas eu agradeço muito a Deus por me permitir realizar um pedido feito pelo meu irmão na semana em que ele faleceu. Na segunda-feira, ele conversou comigo, ele estava na casa da minha avó, liberaram ele para ficar com a família, e aí ele me pediu para escrever um livro, porque ele já estava indo embora. E aquilo para mim foi assim, falei, nossa, como assim eu vou escrever um livro? Aí a forma carinhosa que ele me chamava era de gordinha. E ele falou, gordinha, você vai conseguir. E na sexta-feira ele faleceu. E aí tudo aconteceu, tudo é no tempo de Deus, né? E aí estou eu aqui, gravando. Tem acontecido assim, muitas pessoas têm se aproximado de mim pela minha fé. Porque se eu estou aqui hoje, né, conversando com vocês, gravando esse podcast, é 100% por Deus mesmo. Porque, assim, eu passei por muitos momentos difíceis. O meu capítulo é Fé Inabalável, onde eu conto as minhas 3 maiores dores. Eu perdi meu avô, câncer também, eu nasci e cresci numa igreja, né, num lar cristão, e meu avô para mim era um exemplo. Era sair da escola e ir para casa dos meus avós. E meu avô sempre teve o sonho de se formar pastor. E na semana, e ele estudou, ficou doente, descobriu a doença avançadíssima, depois teve metástase, ele firme na faculdade. Minha mãe, minhas tias, meu tio ajudando ele. Aí na semana que ele ficou muito mal, foi a formatura dele.
E o pessoal da faculdade teológica foi até o hospital, levou o diploma para ele, aí logo depois ele faleceu. Então, assim, meu avô, nossa, para mim ele é um exemplo. E aí depois veio a história da minha mãe, que também ficou doente, câncer, muito nova. Minha mãe, para mim, assim, uma super amiga, minha melhor amiga, confidente fiel. E aí ela descobriu a doença. Minha mãe ficou 3 anos na luta. Foi câncer de mama. E 1 ano exatamente depois que descobriu o câncer de mama no tratamento, ela começou a sentir fortes dores no abdômen. Levei ela para o hospital. A triste notícia é que ela estava com metástase no fígado. E muitos pontinhos, né? Aí eu queria colocar ela na fila, né, do transplante, era muito grande. Aí, nossa, foi assim, né? Eu falei, Deus, me ajuda. E eu era nova, meu irmão mais velho, né, era casado. Aí tinha meu irmão mais novo, que super grudado com a minha mãe. E eu falei, aí eu conversei com ela, né, falei, mãe, fica tranquila. Deus tá com a gente, nós vamos passar por essa juntas e vai dar tudo certo, né, como foi da mama. E aí foi uma luta, 3 anos de luta mesmo, sabe? Mas eu sou muito grata a Deus por ter me dado a oportunidade de cuidar da minha mãe. Foi, assim, muito difícil. Nossa, foi assim, nossa. Ver minha mãe, uma guerreira, minha amiga. Nossa, minha mãe pra mim é demais, sabe? Aí eu vendo o sofrimento dela, tudo aquilo, mas Deus me deu tanta força. Aí eu falei, vamos lá, mãe, vamos seguir em frente, tô com você. E eu cuidava dela, assim, com todo amor e carinho. Eu falei, Deus, obrigada por me dar a oportunidade de poder cuidar de quem cuidou de mim, quem me deu a vida, sabe assim? Porque com todo amor e carinho, retribuir o que ela fez por mim, sabe? E foi muito difícil. E ela me avisou no dia que ela ia falecer. Ela estava começou a ficar muito mal, eu fui trabalhar, aí minha tia me ligou, e eu achei estranho já, porque minha tia nunca me liga, né? Aí ela falou, olha, sua mãe não tá bem. Eu falei, como assim? Foi a noite que a gente dormiu melhor. Nossa, a gente dormiu assim, né? Eu falei, como assim? Aí eu lembrei que eu nunca tinha feito essa oração com a minha mãe, nunca. E nessa noite, eu falei assim, ela tava dormindo, né? Aí eu coloquei as mãos nela assim e falei, Senhor, que seja feita tua vontade na vida da minha mãe. E independente da sua resposta, eu vou entender que foi o melhor para ela. E a gente dormiu. E era muito difícil, porque a noite toda era acordando com ela, e eu precisava ajudar ela a ir até o banheiro, eu ajudava ela em tudo. Ela já não estava conseguindo mais andar assim, né, sozinha. E aí nós acordamos, estava tudo bem, ela acordou bem, né, e estava disposta e conversando. Aí a hora que a minha tia ligou, eu falei, nossa, aí eu já pensei na oração, né. Aí cheguei na casa da minha avó, que nós mudamos para lá, porque eu trabalhava o dia todo, então a minha avó ficava com ela e minhas tias revezavam, e à noite eu chegava da faculdade, que eu trabalhava o dia todo, ia para a faculdade, chegava na casa da minha avó, cuidava dela à noite e à madrugada, eu nem dormia. Era assim, ó. Mas, nossa, Deus dá muita força, eu nem sentia cansaço, não sentia nada. Eu só queria ver ela bem e ajudar a minha mãe. E aí nesse dia, eu cheguei no quarto, ela tava com muita falta de ar. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Ela falou, filha, hoje a mãe vai embora. Ela falou desse jeito. Eu falei, mãe, fica falando besteira, para. Ela falou, não, filha, olha aqui pra mim. Ela chamava de Prim. Prim, olha aqui pra mãe. A mãe tá indo. E eu quero que você saiba que eu tô muito bem. Que vai ficar tudo bem. Ela falou, chegou a minha hora. Eu fiz tudo, né? Ela falou, olha, filha, você é um exemplo pra mim. Olha, a mãe te ama demais, você é o orgulho da mãe. E ela começou a falar, cuida dos seus irmãos, cuida do seu pai, porque na época eles eram separados, né? Cuida do seu pai, cuida da avó, que era a mãe dela, né? Ela falou assim, você, filha, você vai sentir a minha perda. Só que a avó,
vai sentir muito mais, porque você ainda vai ter seus filhos. Ela falou assim. E você vai entender o que a mãe tá falando. E aí ela tinha, nesse meio tempo, ela escolheu o meu vestido de casamento. Ela escolheu as flores do meu casamento. E ela falou assim, a mãe não vai estar lá. Então, essa aqui, a mãe gostaria muito que você casasse com esse vestido, a decoração fosse essa. E ela escolheu tudo, gente, assim, sabe? Deus preparou tudo. E ela conversou comigo e foi explicando as coisas, tudo pra mim. O que eu tinha que fazer, como que eu... E aquilo foi me dando deu uma mistura de sentimentos, mas ao mesmo tempo foi me tranquilizando, sabe? E ela também, ela tava com tanta falta de ar e ela conseguiu falar pra mim. Aí eu falei, mãe, eu vou chamar a ambulância. Ela falou, não, espera, a mãe vai terminar de falar. Eu preciso falar com a avó, que era a mãe dela. E aí você pode chamar, filha, porque a mãe não volta mais pra cá. Aí, chamei minha avó, elas conversaram. A minha avó disse que teve um momento que ela começava a fazer assim com o braço, ela falava pra minha avó que ela tava sentindo que ela tava indo pro céu. E conversou, aí a minha mãe falou, agora pode chamar, filha, a ambulância. Aí chamamos a ambulância, não tinha vaga em hospital nenhum, mesmo pagando o convênio. Minha mãe ficou sendo atendida na frente da casa da minha avó. E aí até que nós conseguimos um hospital que ela falou assim, que era o único que ela não queria ir. E era o único que tinha vaga. E ela foi. Aí chegamos lá, eu fui atrás, né, da ambulância, chegamos lá, aí já levaram ela pra UTI, né, aí começou aquela, né, aí ela me gritou, ela falou assim, filha, tá tudo bem, não chora não, tá tudo bem, a mãe tá bem, vocês vão ficar bem, eu tenho certeza, Deus tá cuidando de tudo. Nossa, e eu tava chorando, né, e falei, meu Deus, como assim? Aí começou a me dar um desespero, aí eles falaram assim, olha, não tem visita, não tem nada, ela vai ser sedada agora. E eu falei, mas eu não posso nem voltar aqui pra ver minha mãe, né? Aí eles falaram, não tem horário de visita. Aí minha mãe gritou, minha mãe falou assim, por favor, deixa meus filhos voltarem pra me ver. Aí eles falaram assim, olha, então pode vir, 3h30, lembra como se fosse hoje, 3h30, vocês estejam aqui, eu libero vocês virem, só que ela vai estar sedada. Eu falei, tudo bem. Aí deu 3h30, eu já tinha ligado pro meu irmão mais velho, ele começou a passar mal, nossa, passando mal mesmo, ele não conseguia sair de casa. Porque eu avisei, né, que ela falou pra mim que ela ia embora. Aí liguei pro meu irmão mais novo, ele falou assim, eles me chamam de gordinha, né? Gordinha, passa aqui, me pega que eu vou. Então foi eu e meu irmão mais novo. Aí chegamos lá, entrei na UTI, ela estava realmente sedada, só que ela estava escutando tudo, porque eu falava com ela e eu falava, mãe, se você estiver entendendo, aperta minha mão. E ela apertava, gente, ela apertava minha mão. Aí falei pra ela que eu amava ela, que, né, que ia ficar tudo bem, que o rei tava comigo e que quando eu casasse o rei ia ficar comigo, que era pra ela ficar despreocupada, que eu ia cuidar dele. Aí meu irmão começou a passar mal, aí tiraram ele. Eu falei, olha, eu vou ficar aqui até a hora deles me tirar. E aí minha tia entrou, então ficou cada uma de um lado. Aí, conversando com ela, e eu falando com a minha tia, aí nós três conversando, daqui a pouco ela pegou, ela apertou, ela começou a querer fazer, ela fazia assim com o braço, né, começou a ficar agitada. Eu falei, mãe, descansa. Mas o descansar que eu falei era pra ela dormir, pra ela, né? Falei, mãe, descansa. Ela só fez assim, ó. Aí ela deu aquela respirada, eu falei, ai tia, ela acalmou, porque eu nunca imaginei. E ela apertava tanto a minha mão, aí na hora, aí começou os aparelhos. Só que como eu tava na UTI, eu falei, nunca que eu imaginei que fosse da minha mãe. Aí eles vieram e falaram, olha Laura, já deu tempo, precisa sair. Aí ela grudou tanto na minha mão, que eu tinha que tirar os dedinhos dela assim, ó, um por um, pra desgrudar. De tanto que ela apertou minha mão. Aí eu saí, aí fiquei esperando. E minha tia já sabia, só que ela não me falou. Aí eu fiquei esperando lá fora. Aí meu irmão tava lá, aí o médico veio, né, falou, acompanhantes de Zelita. Aí nós fomos lá, falou, a Zelita acabou de vir a óbito, né. Nossa, aquilo pra mim, por mais que eu
Ela avisou, nossa, foi muito assim, porque minha mãe sempre foi aquela que fazia tudo, sabe? Nossa, minha mãe muito presente, e comigo e com meus irmãos, nós 3, nossa, minha mãe é um exemplo, era um exemplo, nossa. E aí meu irmão mais novo, nossa, aí ele ficou transtornado, e daqui a pouco, a hora que eu vejo, a gente tá indo pra uma outra sala, quem chega? Meu irmão mais velho. Só que ele chegou, minha mãe tinha acabado de falecer. Gente, que tristeza. Então, assim, ele chorava, ele ficou muito, sabe? Ele falou, não me conformo, como assim? Ai, eu devia ter vindo a hora que você falou. Falei, não, fica tranquilo, né? Você não tinha condições de vir. Então, eu acho que aí também meu irmão ficou muito chateado, sabe? E aí passou, né? Aí eu estava morando com uma tia, meu irmão estava morando com outra tia. E chegou uma hora que meu irmão falou assim, ai, gorda, eu queria ficar com você. Aí eu falei, meu Deus, como que nós vamos voltar pra casa? Nós 2, na casa que a gente morava. Aí voltamos, hoje meu marido, né, mas era meu noivo na época. Ele falou assim, se vocês quiserem, eu saio de casa e vou pra casa de vocês pra poder ajudar vocês a ficar lá um tempo. Aí dormia, nós 3 no mesmo quarto. Meu irmão de madrugada, tadinho, tinha crise, chorava, e ficava nós 3 juntos, sabe? E aí logo depois eu casei. E meu irmão ficou comigo. Entendeu? E sempre cuidando do meu pai também, né? Então essa foi a minha segunda dor, né? Que foi o meu avô, a minha mãe. E aí depois teve a história do meu irmão. Que é o mais novo? É o mais velho. Mais velho? É o mais velho. E assim, desde criança, a gente sempre foi muito grudado, muito grudado. A gente dormia até no mesmo quarto. E eu lembro sempre que ele falava pra mim assim, gordinha, eu sonho em fazer meus 40 anos. E ele sempre falou, gente, sempre falou. E aí, a gente sempre juntos, tudo. Aí ele tinha feito uma cirurgia. Aí eu engravidei do Heitor, que é meu filho menor. Aí e ele sempre me ligava, porque ele era segurança, né, meu irmão. Então ele sempre me ligava, aí de madrugada eu tava amamentando, aí ele ligava pra mim. Ai, gordinha, porque eu tô fazendo isso 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque ele ia jantar. Então era assim, sabe, o tempo todo nós 2 conectados. E aí teve um dia que ele me ligou, ele falou assim, gorda, não tô me sentindo muito bem. E ele não era de falar nada. Aí eu falei, mas como assim? Ele falou, gorda, tudo que eu como, o negócio não desce, não vai. Eu falei, mas como assim, né? Ele falou, eu não sei. Eu falei, bora marcar um médico. Ai, será? Eu falei, bora marcar um médico. Aí ele conseguiu marcar o médico, foi no médico. E o médico falou que ia precisar fazer uma cirurgia que aparentemente era simples, que era um cistinho de água. E eu fui junto com ele para fazer a cirurgia. Deixei meus filhos na escola e já fiquei no hospital. Aí eu fiquei ajudando ele, aí só para dar risada com meu irmão. Gente, a alegria ali, ó, eu não tinha como não rir com ele, sabe? Por mais que o negócio estivesse pegando. Aí ajudei ele, coloquei ele na cadeira de rodas, né, que tinha que levar no centro cirúrgico, e só foi risada. Aí deixei ele lá na porta do centro cirúrgico. Falei, gordinho, você trata de voltar, hein? Comecei a rir com ele. Ele falou, não, gordinha, mas eu vou te falar uma coisa. O negócio não tá muito bom aqui, não. Aí eu falei, como assim? Ele falou, gordinha, o negócio não tá bom, não. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu, né? Aí eu falei, não, vai ficar tudo bem. Eu tô aqui, tô te esperando aqui, hein? Ai, se você não voltar. Aí me despedi dele, o médico levou. Aí a cirurgia, o médico falou que era eu conheci o médico pelo WhatsApp, porque eu não sabia nem quem era. E ele tinha avisado meu irmão que ia durar mais ou menos 1h30, 2 horas. A cirurgia. Já tinha dado 4 horas de cirurgia, nada do meu irmão. E tinha eu e uma outra mãe que estava esperando o filho fazer uma cirurgia no joelho. E como eu tenho facilidade de fazer amizade, eu conto tudo, eu conversei com ela o tempo todo ali. Ainda bem que eu conversei com ela. Aí, nada do meu irmão. Aí tinha um interfone. Eu interfonei no centro cirúrgico. Tinha dado 5 horas de cirurgia. E nada do meu irmão.
Aí a pessoa que me atendeu falou, olha, a cirurgia dele tá complicada e aguarda. Eu falei, nossa, mas eu nunca ia imaginar o que tava por vir, sabe? Aí veio o médico. Deu 5 horas e pouco. Aí veio o médico, eu falei, acompanhante de Rogério. Aí eu falei, sou eu. Aí, e eles são bem assim, né? Pegou o celular, falou, olha, o seu irmão está com um câncer avançadíssimo. Ele tem, no máximo, 6 meses de vida. O tumor dele é velho. E eu fiz uma coisa que não poderia ter feito. Mas eu fotografei, porque eu tenho 25 anos de profissão. Eu nunca vi isso na minha vida. O tumor dele tem 10 quilos. Aí eu falei, não. Ele começou a passar as fotos. Gente, a hora que ele começou a passar as fotos, eu sentei. Ainda bem que a moça que estava comigo, ela me segurou e ficou comigo. Eu apaguei. A hora que eu voltei, eu tava lá dentro acho que eu tava na enfermaria. E aí o médico ficou assim assustado. Eu falei, então, é que eu perdi minha mãe, né? Falei, com câncer de mama. Eu já passei por tudo isso. E agora o meu irmão tem 39 anos, né? Eu falei, como assim, doutor? Ele falou, Laura, olha, eu vou te falar. Vai pra biópsia ainda o tumor. Ele falou. Mas no mínimo, seu irmão tá doente faz uns 8 anos. Porque tem uma camada esbranquiçada em volta. Ele foi tumor velho. Falei, meu Deus, que né? não dava sintomas. Não dava sintomas. Ou meu irmão sentia e não falava, não sei, sabe? Ou achava que era alguma dorzinha, né? Até um negócio... normal, né? Mas, Gustavo, a barriga dele, ele sempre era encanado com a barriga. E ele falava assim, gordinha, minha barriga não murcha, porque ele tinha feito bariátrica, né? E ele não ficou com aqueles braços flácidos, sabe? Ele murchou mesmo, perdeu uns 60 quilos. Só que a barriga dele não murchava. E ele sempre me falava. Aí que o médico foi me falar. Falou, Laura, a barriga dele o tumor, tá tudo congelado. Aí a hora que o médico falou que ele tinha 6 meses de vida, eu falei, eu não concordo com você, porque você não é Deus. Deus é que sabe, né? E eu creio no milagre, né? Ele falou, não, tudo bem, eu respeito, né? Aí começou a luta. Aí ele ia voltar da cirurgia, eu falei, o que eu vou falar pro meu irmão, né? Nossa, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Aí, meu irmão veio. Eu conhecia ele pelo pé, passando pela maca, pela pintinha que ele tinha no dedão do pé. Passou, já enxerguei. Aí ele, oi, gordinha. Passou e foi pro quarto, né? Aí eu falei pro médico, falei, eu não tenho estrutura. Eu falei, como que eu vou falar pro meu irmão, né? Eu falei, isso que você me falou de 6 meses, eu nunca vou falar pra ele. Porque eu vou fazer com que ele lute com todas as forças dele. E eu creio no Deus do impossível, né? Aí eu falei, só que eu peço só ajuda, porque como que eu vou falar, né? A gente perdeu nossa mãe recentemente, né? Aí ele marcou comigo, o médico. Ele falou, Laura, fala pro seu irmão que tirou o apêndice, porque o tumor era atrás do apêndice. Então ele falou, fala que tirou o apêndice e fica nisso. Amanhã de manhã, 8 horas, você vem e aí a gente conversa com ele. Deixa ele se recuperar da cirurgia. Aí cheguei 8 horas da manhã lá. Aí o médico chegou, né? Ele falou, e aí, gordinha? Como que é? O que foi? Aí eu falei, então, gordinho. Eu falei, o médico fez a cirurgia. Você viu que o corte aí, né? Tá grande. E ele tirou um tumor, né? E tava grande, gordinho. Né? Mas tumor, eu tô com câncer. Falei, filho, você tá. É um câncer. Nossa, não, gordinha, a mãe também tá. Vai, começou a chorar. E ele era vaidoso, todo, sabe? Alegre. Eu falei, meu Deus, como assim, meu irmão, né? Sempre, né? Eu falei, Deus, me ajuda, Senhor. Aí eu falei, mãe, é igual da mãe, gorda. Gorda, eu não quero morrer, gordinha. Ele falava, eu quero. E ele amava meus filhos, sabe? Era como se ele não tinha filhos, tinha uma enteada, né? Tem uma enteada. Mas filhos dele, não. Então, meus filhos, pra ele, é como se fossem os filhos dele, sabe? E aí, ele falava, eu queria ver meus filhos, meus príncipes crescerem. Gordinha, como assim? Gordinha, eu vou morrer, eu não quero, gordinha. O que eu fiz? O que eu fiz, gordinha? Aí eu falei, você não fez nada. Falei, você não fez nada. E outra, cada caso é um caso, gordinho. Eu falei, vou te fazer uma pergunta aqui agora. Você vai ter que decidir agora.
você vai se entregar ou você vai lutar com todas as suas forças? E pensa nos seus sobrinhos que você tanto ama. O que você quer fazer? Eu falei assim pra ele, se você optar por lutar, eu vou estar com você até o fim, cara. Sempre falei pra você que a mãe, nossa família é muito unida, né? Eu falei, eu sempre vou cuidar de vocês. Eu falo que eu peço pra Deus saúde pra poder cuidar de vocês, né? Aí ele parou. Não, gordo, eu vou lutar. Falei, então vamos lá. Vamos lutar. Vamos ver como será o seu tratamento. Eu vou estar junto com você. O pai, o Rê, né, que é meu outro irmão, ele era casado também. Falei, todo mundo vai juntar e vai te ajudar, gordinho. Vamos lá lutar, né? Aí, e foi uma luta. Uma luta que, nossa, tinha dia que eu falava... E eu ficava com ele o dia todo no hospital. Ele ficou acamado. No hospital, ele não deixava os enfermeiros dar banho. E eu falei, gente, eu não acredito, sabe? Eu falei, gente, é Deus mesmo. E eu sou uma daquelas que se eu fico muito tempo sem comer, já começo a rodar tudo, começo a passar mal. Gente, diante de Deus, eu levava meus filhos para a escola. As duas escolas me ajudaram demais da conta, sabe? Eu deixei meus filhos no Coque Taquaral, até gosto de falar deles, que eles me ajudaram demais. De pegar o meu filho mais velho, o Arthur, levar para casa, a diretora, levar para casa, ou ela ajudava nas provas, porque eu não tinha como cuidar e estudar com eles. E o meu mais novo estudava em Barão, né? E eles me ajudavam demais, então eles ficavam lá o dia inteiro. E eu deixava eles na escola e já ia pro hospital. Eu ficava o dia inteiro sem comer. O dia inteiro sem comer. E fazendo força, porque meu irmão era grandão, né? Uhum. E aí dava banho nele na cama, no leito, né? Virava ele de um lado, lavava, virava do outro, lavava. Sempre cuidando dele. Ele, ai, gordinha, pra quê? Fica passando perfume. Eu falei, não, vai continuar assim. Tem que estar cheiroso, tem que estar bem. Então, assim, eu o tempo todo cuidando. Aí ele fez a cirurgia, precisou fazer uma cirurgia, a colocar a bolsinha, colostomia. Aí o médico falou assim, pra gente, né? Falou, olha, a chance é mínima de dar certo. Porque tá tudo congelado, né? Congelado? Já tá tudo... Então, assim, a chance de achar uma alça pra colocar a bolsinha é mínima. Aí eu falei, mas tenta, doutor. Eu falei, eu tenho muita fé em Deus e vai dar tudo certo e que seja feita a vontade de Deus, né? Uhum. E tava com o meu coração apertado. Aí foi dia 17 de janeiro. Aí fiquei com ele, dormi essa noite com ele no hospital. Aí tinha um outro rapaz do lado, tava fazendo hemodiálise no quarto. Aí a família falou assim, a gente não vai poder ficar aqui à noite? A senhora poderia cuidar dele também? Aí cuidei dos dois, do rapaz fazendo hemodiálise e do meu irmão. Não dormi nada, né? Aí fiquei orando e conversando, entregando pra Deus, sabe, a cirurgia dele. Aí chegou no outro dia de manhã, gente, minhas pernas incharam de uma tal forma que eu não conseguia andar. Juntou tudo, sabe? Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí fui andando. Aí meu irmão, nossa, gorda, o que você tem na perna? Eu falei, ai, filho, acho que inchou, mas fica tranquilo. Eu não tava aguentando de dor, sabe? Aí chegou o médico, preparou tudo pra fazer a cirurgia do gordinho. Aí ele falou assim, aí foi pro dia 17, no dia 18 de janeiro, ele fez a cirurgia. Aí ele falou pra mim, gordinha, eu acho que eu não volto. Eu falei, você volta sim. Ele falou, você trata de voltar. Ai, gordinha, não sei, eu tô cansado. Eu falei, não, cadê aquele guerreiro? Né, que sempre lutou, porque sempre eu chegava no hospital já nos 220. Gordinho, vamos lá, bom dia, hoje é dia tal, abri a janela, tá acontecendo isso lá no mundo, né, tinha as notícias, aí ele queria ver foto, vídeo das crianças, e sempre deixando ele ir pra cima. E vamos lá, lutar com... Ô, Laurinha, aqui vai no... Só vê por favor, se a Rose tá lá, mas tava gravando ainda, né? Não, continua aí, Laurinha. Continua, pode deixar.
Aí ele... Sempre nessa alegria, você ia lá, abria, jogava ele pra cima. Sempre deixando ele pra cima pra ele lutar, né? E aí ele tava ficou meio desanimado lá, tudo. E eu sempre deixando ele pra cima. Ele falou assim pra mim que ele achava que ele não fosse voltar da cirurgia. Aí eu falei, mas você quer fazer, não quer, gordinho? Vê o que você acha. Aí ele falou, não, gordo, eu vou. E ele nem sabia, assim, as chances, não sabia nada. Eu pedi pra não falar, né? E eu falei que eu também não ia falar nada, né, pra ele. Pra que ele continuasse com aquela força que ele tava, né? Aí fez a cirurgia, foi pra cirurgia, fez. Aí o médico chegou falando que tinha dado certo. Conseguiu puxar uma alça. Eu falei, nossa, graças a Deus. Falei, tá vendo? Aí ele voltou. Aí no que ele voltou, eu falei, tá vendo? Não falei pra você que você ia voltar, gordinho? Falei, bora lá lutar, rapaz. Aí, beleza. No outro dia, meu aniversário, 19 de janeiro. Meu aniversário. Cheguei na UTI, tinha 3 horários de visita. Aí, eu ia nos 3. Aí, cheguei lá, a hora que eu visitei ele à tarde. Eu cheguei lá, ele falou assim... e ele tava, coitado, né? Tudo... Um monte de medicação, aquela bolsinha, né, nova, tudo novo pra ele, né? E eu nem pensei no meu aniversário, pra falar a verdade, sabe? Eu queria ele bem ali, né? Mas que dia que é seu aniversário? 19 de janeiro. 19/1, tá. 19 de janeiro. Aí ele falou assim pra mim, ei, gordinha, hoje é seu aniversário, né? Eu falei, gente, não acredito que ele lembrou. No meio dessa confusão, ele lembrou. Aí ele me deu os parabéns, né? Aí eu falei assim, gordinho, o meu maior presente tá aqui, ó. Falei, ó, você aqui, nós 2 juntos, gordinho. Aí ele chorou, aí me agradeceu, né? Por tudo que eu tava fazendo por ele. Ele falou, quem imaginou, hein, gordinho, você ia estar cuidando de mim, né? Eu falei, eu cuido com todo amor e carinho, né? Aí ele lembrou, nossa, fiquei muito feliz. Aí no dia 20, eu fui visitar ele de novo. Uns 3 períodos, só que esse aí foi à noite. Foi no final da tarde, a visita. Aí, cheguei lá, comecei a conversar com ele, tava ele e a esposa. Aí, comecei a conversar com ele, aí, a gente falando, daqui a pouco, eu vi que começou a alterar os aparelhos, né? Aí, ele falou, gorda, não tô passando bem. Aí, eu falei, mas o que você tá sentindo? Ele falou, gorda, não sei, gorda, não tô passando bem. Aí, começou. Passar mal, os aparelhos tudo apitar. E eu falei, meu Deus, o que eu faço, né? E ele, gorda, me ajuda, gorda. Gente, a minha reação foi deitar aqui no peito dele e orar. Falei, Senhor, me ajuda, Deus me ajuda, né? Me ajuda. Aí comecei a orar. Aí ele começou a dar uma acalmada. Aí veio a equipe médica. Falou, gente, quem que tava orando aqui? Aí eu falei, né? Falou assim, eu falei, meu Deus, né? Aí ele falou assim, nossa, sua oração a gente ouviu lá do isolamento. Deu pra ouvir de lá do isolamento. Eu não sabia o tom que eu tava orando, eu não sabia, sabe? E aí meu irmão começou a ficar calmo, né? Aí deu o horário da visita e eu fui embora. No outro dia eu fui de novo lá visitar o meu irmão e minha tia foi junto, uma das minhas tias. Aí ele falou assim, na hora que eu cheguei, ele falou, gorda, eu preciso te falar uma coisa. Ele falou, sabe, ontem, a hora que eu passei mal? Falei, sei. Falei, como que você tá? Não, agora eu tô bem. Ele falou, gorda, eu tava indo embora. Eu escutava a sua oração, gorda. Ele falou, olha, gordinha, foi a sua oração que fez eu voltar. Eu tava indo embora, gorda. Falei, gente, né? Ele falou, ai, gordinha, nossa, muito obrigada. Ele agradecia, me beijava, né? E aí foi aquela luta. E eu sempre pedindo pra Deus, Senhor, por favor, dê a oportunidade dele fazer os 40 anos dele. Que ele faz em março, né? Falei, ai, Deus, por favor, Senhor, dê essa oportunidade, né? E sempre conversando, e o quadro dele não tava muito bom, né? Ia pro hospital e voltava um pouco pra casa, ia pro hospital e aquela coisa. Aí, ele falou, gorda, e aí meu aniversário? Eu falei, vamos arrumar esse aniversário, vamos organizar. E ele não tava nem andando direito, emagreceu muito. E aí eu tinha que carregar ele, né? Eu falei, vamos fazer esse aniversário acontecer. Aí ele falou que ele queria comer, só que, como ele usava a bolsinha, não era tudo que ele podia comer. Uhum. Mas aí ele me fez uns pedidos, né? Eu fiz. Aí, no dia do aniversário, foi toda a minha família, ele é muito família, sabe?
Aí foi todo mundo na minha casa, foi em casa. Na casa onde a gente cresceu, porque na época eu comprei e a gente morou lá um tempão. Aí ele comeu devagarzinho tudo e falou, ai, gordo, eu tô com medo de comer. Eu falei, pode comer. Falei, se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu já vou desprezar, já vou limpar sua bolsinha, porque só eu que limpava. Eu fui aprender no YouTube, gente. Ah, é? Eu aprendi no YouTube. Eu tinha bolha no dedo, porque pra poder mexer, né? Ele não deixava ninguém mexer, ninguém. Era só eu, até no hospital, nem enfermeira. Então, tudo eu. Então, eu via tudo ali, sabe? Aí, ele comeu, daqui a pouco funcionou a bolsinha. Aí, eu falei, tá vendo, gordinho? Você matou sua vontade, já saiu aí, tá tudo beleza, né? Aí, um dia antes, ele pediu pra mim que queria comer arroz, feijão e bife. Só que o bife não rolava, né? Aí, eu fiz. Gustavo, meu marido, lembra até hoje, quando sentamos nós 4 na mesa. Meu marido fala, temos que agradecer a Deus por ter o que a gente comer. Pra gente poder comer, né? Porque a gente sempre lembra do meu irmão, ele querendo comer, ele não conseguia. Água, às vezes eu tinha que molhar o algodão, sabe? Então, tem que ser grato a Deus por tudo, por tudo. Eu ensino meus filhos. Eu não coloco meus pés no chão antes de agradecer a Deus. Porque é assim, é tudo por Deus mesmo, gente. Tudo por Deus, sabe? Tem que ser grato a Deus. E aquele dia eu consegui, fiz. Olha a minha, né? Mas eu falei, não. Eu falei, Deus me ajuda. Deixa ele comer esse pedaço de bife que ele tá com vontade. Comeu. Graças a Deus deu tudo certo. Aí no aniversário comeu, deu tudo certo também. Cantamos o parabéns. Aí eu fiz a oração. Ele ficou numa alegria. Segurei ele de um lado, meu outro irmão do outro. Nossa, ele ficou realizado. Foi dia 5 de março. Aí, nossa, eu falei, ai, Deus, muito obrigada, Senhor, me deu oportunidade, porque eu sempre ouvia ele falar. Não foi o jeito que ele queria, na época que ele queria alugar a chácara, que fazer aquilo, mas não teve dava. a festa, teve a celebração. Teve a celebração, ele comeu o que ele queria, né, Deus permitiu. Aí passou alguns dias, ele começou a ficar ruim, e no hospital, é uma coisa que eu gosto bastante de falar, a gente, quando ele ficou internado, tinha um grupo de capelania. Eles ajudavam demais a gente, sabe? Chegava lá, cantava, e ele adorava meu irmão. E fazia oração com a gente, tudo. Aí eu falei assim pro Gordinho, falei, Gordinho, tem uma vontade de participar de um grupo assim? Né? Ele falou, Gordo, participa. Eu falei, se Deus quiser, né, eu vou conseguir participar um dia. Aí acabou que nessa semana do aniversário dele, foi idas e vindas aí de hospital. E na segunda-feira, no dia 25 de março de 2019, ele estava na casa da minha avó, que a gente alugou uma cama hospitalar, tudo para ele, e estava na minha avó. E aí eu fiquei com ele, eu tava sozinha com ele esse dia, porque às vezes minha avó tava lá, ou as minhas tias passavam, mas nesse dia eu tava sozinha. E ele começou a ter muita dor, que ele chorava, ele gritava, e eu tava sozinha. E aí liguei pro médico, ele falou, Laura, ele precisa tomar o remédio. Eu falei assim, então eu vou dar, né? Peguei o remédio, só que não pode tomar muita água. Peguei o remédio, ele não conseguia tomar o remédio, gente. Não ia, ele não conseguia tomar o remédio, e aquela dor, e eu sozinha, o médico tava em outra cidade. Eu não tinha o que fazer, comecei a orar, pedir pra Deus, falei, Senhor, faz que ele consiga tomar esse remédio, faz que passe na garganta dele, né, porque já tava dificultando tudo, até que ele conseguiu tomar. Aí ele tomou a medicação, graças a Deus, aí melhorou a dor, tudo. Aí o pessoal à tarde foi passando na casa da minha avó, tudo, e ele chamava meus filhos. Porque queria ver as crianças, só que ele já sabia que ele tava indo embora. Aí eu falei, olha como que Deus faz tudo certinho. A escola deles... E o meu marido estava em São Paulo nesse dia. Ligou, avisando que... Gente, foi assim, diante de Deus. Foi questão de meia hora de diferença. O Coque ligou, falando pro meu marido que o Arthur estava passando mal. Logo depois, a escola do Heitor ligou. Meu marido foi buscar. E aí foi a chance que ele teve de ver meus filhos. Os dois foram para a casa da minha avó. Meu irmão deitado, aí eu coloquei um de cada lado dele.
E ele falou um monte de coisa pros meus filhos, sabe? Foi uma despedida. Foi a forma, porque no hospital eles não podiam entrar. Aham. Eu falei, olha isso. Aí ele se despediu dos meus filhos, entendeu? Ali. Aí foi a hora que a gente chamou a ambulância, ele conversou comigo, aí foi a hora que ele pediu pra eu escrever o livro. Falou, gordinha, tô indo embora, mas olha, tem uma super missão pra você. Aí eu falei, ai, gordo, o que foi? Ele, pastora, me chamava de pastora, porque eu orava, eu cantava, nossa, eu movimentava aquele hospital lá, sabe? Aí ele falou assim, gordinha, escreve um livro contando nossa história, nosso testemunho. Ele falou, porque eu não vou estar aqui pra falar, né, pra testemunhar. Porque ele falou, escreve, porque eu tenho certeza que a nossa história vai ajudar muitas pessoas, gorda. Aí eu falei, nossa, gordinho, sério? Ele falou, sério, promete pra mim? Aí falei, prometo, né? Eu falei, nossa, gente, como que eu vou fazer isso? Porque eu nunca imaginei, né? Uhum. E aí ele falou, então, você promete mesmo, gordinho? Eu falei, prometo. Aí ele pediu pra chamar a ambulância. Aí foi pra ambulância. Aí essa semana ele passou muito mal. Na quinta-feira eu tava com ele lá. Ele começou a ter muita falta de ar, mas sempre lúcido. Aí de quinta pra sexta eu ia dormir com ele, só que acabou que eu precisei ir embora por conta dos meus filhos. Eu não lembro o que aconteceu, mas a esposa ficou, né? E aí no outro dia cedo eu falei pra ele, e ele com a máscara, eu pedi pra colocar a máscara, ele não queria. Aí ele falava assim pra mim, não força, gorda. Não força, gorda. Eu falei, gordinha, é só pra te dar um pouquinho mais de conforto, né? Aí ele aceitou, colocou. Aí ele começou a falar um monte de coisa, começava a olhar pra cima com a máscara, daí ele já não conseguiu mais falar. Então ele olhava pra cima assim, as lágrimas escorriam, aí eu falei, o que foi, gordinho? Aí ele olhava, ele abria aquele sorriso e olhava pra cima, né? Aí eu falei, eu já sei, você tá vendo a mãe aí, né? Falei, tá conversando com Deus. Gente, ele chorava de soluçar. Aí, conversei com ele, me despedi. E antes ele falava assim pra mim, gorda, a hora que você sai dessa porta, você sai aqui do quarto, parece que acaba pra mim, gordinha. Ele falou, porque você tem uma força, você transmite, ele falava pra mim, né? Você tem uma fé, gordinha. E essa fé que eu tenho, eu sempre tive fé. Mas a minha fé foi fortalecida na doença do meu irmão, gente. Foi na doença dele. Sabe? De conversar com Deus, por isso que ele quis que eu escrevesse, porque a gente presenciou vários momentos, nitidamente a presença de Deus. Entendeu? Da gente ver, da gente sentir a presença de Deus, sabe? E aí foi a semana que ele faleceu. Aí na sexta-feira, eu entrei no quarto, ele já tava sedado, tudo, conversei com ele. Aí, eu perguntava, né, se ele só fazia assim, ele mexia com a mão, né? Aí eu conversei com ele e falei, gordinho, eu falei, filho, descansa, né? Aí comecei a conversar e dei oportunidade às outras pessoas que queriam também, né, visitar o gordo, tudo, e eu fui pra recepção do hospital. Aí daqui a pouco eu tava com a etiquetinha, tinha jogado, né? Falei, depois, mais tarde eu volto. Gente, minha tia tava comigo. Eu conversando com a minha tia, me deu sabe assim, eu falei, gente, eu preciso voltar. Minha tia, voltar onde? Tá cheio de gente lá. Tia, eu preciso voltar. Peguei do cesto de lixo. Eu não sei nem a etiqueta de quem que eu peguei. Peguei do lixo, coloquei, entrei. Aí, no que eu entrei no quarto, meu irmão tava lá, tava com muita dificuldade. E tinha 2 pessoas no quarto lá com ele, né? Eu entrei, aí ele com dificuldade, né? Aí eu comecei a fazer massagem no pé dele, igual eu fazia nas pernas dele, né? Aí eu falei, gordo, descansa, cara. Falei, descansa. Falei, você vai ser sempre o nosso guerreiro. Você vai ser um exemplo, sempre um exemplo pra gente. Vou sempre falar de você pros meus filhos, né? Que são como se fossem seus filhos também. Você lutou demais, guerreiro. Tenho orgulho de você. Né? Aí eu falei pra ele, descansa, cara. Porque eu sempre chegava falando, vamos lá, vamos lutar, vamos, né? E aí nossa, com muita dor, né? Aí eu falei, Deus tá no controle de tudo. Eu vou, se Deus permitir, eu vou escrever o livro, vou contar a nossa história, né? E descansa, cara. Aí você lutou demais. Aí deitei assim no peito dele, gente. E tinha 2 pessoas no quarto que viram.
Aí eu deitei assim nele, ele fez. Aí ele virou o rosto assim. Aí eu sentia o corpo dele gelando. Aí ele faleceu. Lá comigo. E aí eu falei, né? Aí eu saí, chamei as enfermeiras. Falei, meu irmão acabou de falecer. Falei, precisa fechar o quarto, a gente precisa confirmar o óbito. Aí fechou, fez o eletro, tudo. Ela voltou. Falei, realmente o Rogério faleceu. Aí eu pedi pra entrar de novo, né? Que eu queria dar um beijo nele. Aí elas não queriam deixar, mas aí acabaram. Falaram, essa cena não é muito boa. Eu falei, não, mas eu preciso, por favor, permita que eu entre, eu quero, né? É um desejo no meu coração. Aí fui lá, dei um beijo nele, coloquei o lençol, fechei o olhinho dele, arrumei ele, porque ele falava pra mim que era pra deixar ele bem bonito, quando ele morresse. E aí, ele faleceu. E foi assim, nossa, pra mim... Por mais que, né, tava tudo, assim, ele já tinha me falado, Deus sempre do meu lado, mas a hora que, né, você vê que a pessoa, né, falece, eu falei, gente, e agora? Como que vai ser? Porque minha vida, eu tava vivendo pra ele, sabe, assim? Meu marido ficou com meus filhos, mas eu assim, falei, se Deus quiser, eu vou conseguir seguir em frente, né? E graças a Deus, eu fiquei meio confusa, uma semana até fiquei meia... Achei que minha fé abalou. Mas aí eu tava até fazendo café. Aí eu fazendo café às 7 horas da manhã e eu tava triste, com aquela angústia, com aquela mistura de sentimentos. Aí eu senti no meu coração, né, e pra mim, eu creio que é o Espírito Santo falou, eu falava assim, gente, como que Deus não ouviu minhas orações? Eu pedia tanto. Por que Deus levou o gordinho, né? Queria tanto que ele estivesse aqui. E aquela semana eu tava até com medo de mim mesma, porque a minha fé tava abalada. Aí eu creio que o Espírito Santo falou assim, filha, eu ouvi sim as suas orações. Eu trouxe o seu irmão para perto de mim. Aqui ele não tem dor, não tem sofrimento, né? Então, eu ouvi sim as suas orações. E pode ter certeza que eu estou ao seu lado. A partir desse dia, transformou. Internamente, Laura versão nova. Aí batizei, como se meu passado tivesse ficado lá e a Laura, sabe assim? Gente... A nova versão. A nova versão. E Laura, até pegando... É assim, ó, o testemunho que você traz aqui no livro, o seu capítulo de verdade, todos são incríveis, como eu falei, mas pra mim me impactou muito, porque eu passei por algo similar com a minha mãe, então quando eu fiquei sabendo da história inicialmente da sua mãe, eu casou com o momento que eu vivi, e de fato pra mim foi um período tenebroso, assim, assustador, e que minha fé ficou muito abalada e tudo mais, mas também foi um período que de alguma forma ali Deus sempre colocou pessoas que fazia eu acreditar que Ele estava de alguma forma cuidando dela. E eu vivi vários testemunhos incríveis no hospital. Então, quando eu fiquei sabendo inicialmente da sua história, assim, e foi, acho que nesse período, assim, de perder minha mãe, que eu acho que eu tomei a verdadeira decisão de viver uma vida cristã. Antes eu tava com o pezinho ali, sempre respeitei Jesus, sempre criei em Jesus, mas eu vivi uma vida com o pezinho no mundo. E eu acho que ali eu vi o agir de Deus nesse momento que foi a maior perca que eu tive na vida, que é muito dolorosa, mas ali sem nem te explicar, eu vi Deus. Eu vi que chegava várias mensagens de Deus, testemunho que a Medina compartilhou, pessoas que eu conheci ali no hospital com uma fé inabalável, enfim... E aí depois que eu achei que era essa a sua história, depois eu vi que a sua história é muito mais profunda. E mesmo com tudo isso, a gente deixou aqui, você ficou falando e narrando o passo a passo do que aconteceu. O seu capítulo, ele fala muito de fé, muito de uma fé inabalável mesmo. Eu acho que quem está assistindo esse episódio agora entende o título do capítulo.
Fé Inabalável. Então, super recomendo você ler o livro Olhos de Águia e começar pelo capítulo 15, que é o capítulo da Laura. Por eu ter vivido algo similar, a história da Laura me fortaleceu muito a minha fé, minha jornada ali com Jesus. E aí, fora o dia da sua apresentação, sua família, seu marido, seus filhos, parentes, foi sensacional. A alegria que vocês têm, mesmo... E eu acho que a alegria, depois de ter passado por essa dor, é porque tem a fé, né? Jesus traz alegria. E aí, Laura, a gente queria que você... Aquela mensagem, mas para fechar tudo que você falou aqui, mas olhando para a câmera. Qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo aqui? E Deus transforma a dor em testemunho. E Deus está sempre do nosso lado. Eu sou prova viva disso, que muitas e muitas vezes eu não conseguia levantar da minha cama. E pedia para Deus segurar minhas mãos, eu sentia Deus me carregar no colo. Acreditem, gente, tenha fé. Deus existe, Deus está sempre do nosso lado. E Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele está sempre ouvindo. Nós passamos por aflições, né? Isso está escrito na Bíblia. Mas o diferencial que nós temos, né? É que nós temos Deus do nosso lado. Então, peçam para Deus fortalecer a sua fé a cada dia. Eu tenho vivido um dia por vez e Deus no controle sempre. Então, força, fé, uma fé inabalável. E graças ao meu bom Deus, Deus tem fortalecido a minha fé a cada dia. Muita gratidão a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. E aí, Medina, que testemunho, hein? Gordinho nos privilegiou com o capítulo 15. Sim. Que história forte, hein, Gustavo? Demais. Aí você vê que, às vezes, a gente tá lutando ali, cada um com a sua dor, com a sua dificuldade, e você vê uma pessoa tão jovem que gostaria de viver e, infelizmente, né, aos 40 anos partiu de uma forma assim, lutando pela vida, né? Então, acho que a mensagem que fica é: agradeça todos os dias pela vida, pela oportunidade de mais um dia, viva a vida intensamente, sabe? Que eu acho que não desista da vida. Há algo novo para você, há um futuro atraente, né? Então, honrando essas pessoas realmente que muitas vezes são tomadas por uma doença e levadas tão brevemente. Recentemente também tive uma perda de um amigo, aos 40 anos também, descobriu um câncer, mas o caso dele foi 30 dias e infelizmente ele não está mais conosco, mas foi um cara muito alegre enquanto viveu aqui, e eu tenho certeza que o desejo dele era viver mais. Então, se você está passando por algum momento de dor, não desista de viver, sabe? Esse momento vai passar. Se apega em Deus, se agarra em Deus, porque Ele pode transformar essa sua dor em testemunho, como a Laura falou aqui. Curte, comenta e compartilha para o seu amigo, segue as nossas redes sociais, e é isso aí, gente. Valeu!